Eu queria começar lendo, então, Ruth, capítulo 3, a partir do verso 5 até o final. Todo mundo com a Bíblia aberta? Ruth 3. Verso 5 diz assim: Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseres, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã. Levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: Não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: Dá-me um manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: Como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: Estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: Não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Muito bem, esse é o texto que nós vamos estar pensando juntos nessa noite. Vamos orar e vamos pedir que Deus nos ilumine com o Espírito Santo e nos ajude a entender aquilo que Ele tem para falar para nós. Vamos orar. Eu vou pedir a nossa irmã Ilka, por gentileza, irmã, nos dirija a Deus em oração. Amém. Ó Pai, muito obrigada pela tua palavra. Esta palavra que nos instrui, que nos encoraja, que adestra as nossas mãos e que nos faz persistir na caminhada. Que o teu Espírito descortine para nós o que o Senhor quer nos falar hoje e que de maneira sábia possamos colocar em prática, para que não entristeçamos o teu Santo Espírito e nem obstruamos os planos que o Senhor tem para nós. Amém. Ilumina o pastor Altamiro, Senhor, ilumina o coração de cada um dos irmãos, Amém. porque nós queremos colher dos céus as tuas bênçãos. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu queria pensar então, juntamente com os irmãos, sobre o seguinte tema: como ser abençoado por Deus. Nós acabamos de ver nos primeiros versos que um ser extraordinário traz no seu caráter 3 marcas. Primeiro, a integridade, segundo, a generosidade e terceiro, a lealdade. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte:
O que nós precisamos fazer para sermos abençoados por Deus? Será que Deus exige algo para então nos abençoar? Quais seriam os requisitos necessários para Deus nos abençoar? Uma outra pergunta: Deus realmente quer ou não quer abençoar o seu povo? Certa vez aproximou-se de Jesus um leproso e fez essa afirmação: Senhor, se tu quiseres, serei limpo. Muitas vezes nós nos encontramos em situações assim, diante de um impasse, e ao buscarmos a solução, Deus parece distante, Deus parece silencioso. Quando aquele leproso indagou a Cristo, o Senhor respondeu: quero, e tocando-lhe, ele tornou-se limpo de sua lepra. Mas Deus pode fazer todas as coisas? Se Deus pode fazer todas as coisas, por que muitas vezes ele não faz? Primeiro, seria interessante a gente entender que Deus não pode fazer todas as coisas. Por exemplo, Deus não pode mentir. Deus não pode pecar. Deus não pode deixar de ser perfeito. Deus não pode perdoar pecados sem derramamento de sangue. Isso são determinações dele mesmo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, muitas vezes, nós esperamos determinadas coisas de Deus, mas ele não pode suprir as nossas expectativas por causa de determinados empecilhos. Por exemplo, Deus não pode perdoar um pecador sem que esse pecador se arrependa. Não existe perdão de pecado sem arrependimento. Eu creio que Deus quer nos abençoar muito mais do que nós podemos pensar, muito mais do que nós podemos imaginar. Mas Deus quer o melhor para nós o tempo todo. Agora, por que nós, às vezes, não nos sentimos tão abençoados? O que tem impedido a bênção de Deus de chegar até nós? Creio que um dos impedimentos à operação de Deus na nossa vida tem sido a incredulidade, a falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes nós até oramos a respeito de determinadas coisas, de determinados assuntos, mas de antemão pensamos assim: Deus não vai fazer isso. Incredulidade. Incredulidade é um caso sério. Em algumas cidades que Jesus entrou, ele reconheceu que não podia realizar grandes milagres por causa do espírito de incredulidade que predominava naquelas cidades. Certa vez Deus disse que os seus braços não estão encolhidos e nem os seus ouvidos estão surdos, mas ele disse que as nossas transgressões impedem que ele possa nos abençoar. Aqui no capítulo 3 de Ruth, a sorte de Ruth e Noemi começa a mudar. E esse capítulo nos ensina como receber os favores de Deus. Deus quer nos abençoar, mas quando Deus nos abençoará? Bem, vamos então aos princípios práticos, né, para nós, porque é isso que nos interessa. Primeiro, Deus nos abençoará quando nós obedecemos. Nos versos 4 a 6, Noemi chama Ruth e diz assim: quando Boaz repousar, notarás o lugar em que ele se deitar, e então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deve fazer. Agora veja o verso seguinte: respondeu-lhe ela: tudo quanto me disseres, farei. Em outras palavras, obedecerei. E então desceu a eira e fez conforme tudo que a sua sogra havia lhe ordenado. Você pode estar se perguntando o que existe de extraordinário em Ruth ter obedecido a Noemi. Vamos lembrar que Ruth, sendo moabita, não conhecia os costumes dos judeus, não entendia o significado daquilo que ela estava para fazer.
Se fosse você, coloque-se no lugar de Ruth, você no lugar de Ruth. Você teria coragem de cumprir esta ordem? Ruth poderia ter se recusado a obedecer por não ser costume do seu povo, e sim dos judeus. Mas mesmo sendo isso algo absolutamente estranho para ela, para sua cultura, mesmo assim ela obedeceu. Meus queridos, o grande fruto da fé é a obediência. Fé se prova não através de milagres. Fé se prova não através de demonstrações carismáticas. Fé se prova não através de louvor bonito. Embora tudo isso seja importante, fé se prova não através da capacidade de crer em milagres. Fé se prova através da obediência. Ruth obedeceu. É por isso que a fé, ela permanece inteira, mesmo quando aquilo que a gente pediu a gente não recebe. Deus não dá. E a fé não se abate por isso, ela continua inteira. O conceito de fé tem se modificado muito no nosso tempo. Fé, para muitos hoje, infelizmente, é crer no esquisito, no espetacular. Eu li há tempos atrás, não sei se isso é verdade, mas só citando, eu li que em algumas regiões do Brasil, pessoas começaram a levitar em igrejas evangélicas durante os seus cultos. Agora, sabiam os irmãos que a levitação é uma prática sabidamente demoníaca? Mas todos naquelas igrejas ficavam boquiabertos e diziam: mas que culto maravilhoso, que fé! Não, o verdadeiro fruto da fé é fazer aquilo que Deus ordena. Sem fé é impossível agradar a Deus. A grande dimensão que Deus quer restaurar no ser humano para que ele possa derramar abundantemente a sua bênção é a dimensão da obediência. Sem obediência, Deus não pode nos abençoar. Obedecer, diz a palavra de Deus, é melhor do que sacrificar. A Bíblia conta a história interessante de um general sírio, portador de lepra. Seu nome era Naamã. Naamã estava bem orgulhoso de tudo aquilo que ele havia conquistado. Ele levava no seu peito grandes medalhas. Ele andava cheio de orgulho da sua posição. A Síria, naquela época, era a maior potência do mundo. Era como se ele fosse general hoje do exército dos Estados Unidos. Em sua casa morava uma empregadinha doméstica israelense, uma menina que conhecia o Senhor Deus. E um dia aquela empregada se encheu de coragem e chegou para o general, seu patrão, e disse: saiba que há Deus em Israel. O Deus de Israel pode curar a sua lepra. Deus pode curar. E o general pegou a sua melhor carruagem, seus melhores cavalos, os seus melhores guarda-costas e dirigiu-se à casa do profeta de Israel, o profeta Eliseu. E o general chegou e disse: manda dizer ao profeta que o general Naamã está à sua porta esperando por ele. O profeta de Deus disse: vá e diga ao general que se ele quiser ser curado da sua lepra, ele precisa mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Eliseu nem foi olhar para a cara do general, ele simplesmente mandou um recado e continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo. Imagine o general com todo aquele orgulho, cheio de autoridade, de força, com todas aquelas medalhas no peito, recebendo uma ordem dessa do profeta: vai, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Ele disse: eu mergulhar no Jordão? De jeito nenhum. Esse rio lamacento, sujo? De jeito nenhum. Na Síria existem rios muito mais limpos, muito mais bonitos do que esse Jordão. Além disso, ainda tem que mergulhar 7 vezes. Mas eu não vou mesmo. Não vou. Aí
Lá um subordinado do general, quem sabe um guarda-costa, chegou para ele e disse: General, se eu fosse o senhor, eu faria o que o profeta mandou. Obedeça o profeta, vá lá, não custa nada. Se não te fizer bem, mal também não vai fazer. E ele vai resmungando, quem sabe, se sentindo ridículo, né? Mas, ainda que meio forçado, ele resolve obedecer. E ele mergulha. Primeira vez, segunda vez, e a lepra continua. Terceira vez, e a lepra continua. A quarta vez, a quinta vez, a sexta vez. E a lepra continua do mesmo jeito. Aí ele mergulha a sétima vez, como o profeta tinha mandado, e quando ele saiu das águas, a sua pele estava completamente limpa, ele estava completamente curado. O milagre acontecera porque ele obedeceu. Meus queridos, a grande crise da igreja não é a crise de ouvir a voz de Deus, mas é a crise de obedecer à voz de Deus. Nós não precisamos de mais verdade, a maioria de nós já ouviu mensagens e sermões e pregações suficientes para a vida inteira. O que realmente nós precisamos é começar a obedecer às verdades da fé que nós já conhecemos. A Bíblia nos relata que Ruth agiu exatamente conforme a sua sogra lhe ordenara, obedeceu. Você quer a bênção de Deus? Então aprenda o caminho da obediência. Se Deus ordenar, cumpra, obedeça a Deus. Há coisas que podem parecer ridículas na fé, mas mesmo assim, obedeça. Paulo diz que a pregação do evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus que salva. Eu tive o privilégio de conhecer um velho pastor, e eu era jovem naquela época, e ele me dizia uma coisa muito séria. Ele dizia assim: jovem, eu assumi um compromisso com Deus de que ele nunca vai precisar falar comigo duas vezes. Eu quero obedecê-lo sempre na primeira vez. Infelizmente, muitos ouvem Deus falar, mas diz não para Deus. Pastor da igreja prega a palavra de Deus, mas a pessoa diz: isso é só ideia do pastor. A esposa fala alguma coisa tão contundente, mas ele diz: não, isso é coisa da mulher, não tem nada a ver. Mas muitas vezes Deus está falando e a gente prossegue na nossa teimosia. Depois dizemos: Deus não nos abençoa. Sabe por quê? Porque a gente é duro de coração, a gente é desobediente. Quem não gosta de obedecer deve perder a esperança de ser cristão sério. Cristianismo é entrega das rédeas. Cristianismo é entrega das armas. É entregar o volante, é se render e dizer: de agora em diante, Senhor, tu mandas e eu obedeço. Esse é o primeiro requisito para sermos abençoados por Deus, é a obediência. Deus manda, eu obedeço. Olhe para a palavra de Deus e veja quantas coisas Deus tem nos mandado. Vamos obedecer em nome de Jesus. O segundo princípio que nós encontramos nesse texto é que Deus só nos abençoará quando nos aproximarmos dele com humildade. Nós encontramos esse princípio no verso 9. Veja que coisa interessante. Ruth está aos pés de Boaz e ele pergunta: quem és tu? Ela disse assim: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, tu és resgatador. É interessante que esse texto, porque quando Boaz viu Ruth lá no campo, ele logo se engraçou com ela. Ele ficou caidão por ela, a gente percebe isso ao ler o texto. Com certeza, Ruth percebeu tudo, porque as mulheres sabem quando o olhar de um homem vem carregado de interesse, vem carregado de paixão, elas até fingem que não sabem, mas no fundo elas sabem. Agora veja que Boaz perguntou a Ruth quem ela era.
E ela não respondeu: olha, eu sou a tua paixão, eu sou a tua florzinha de maracujá, eu sou o teu cajuzinho. Ela não, ela disse: eu sou tua serva. Sabe uma coisa interessante nisso? É que ela se sentia pequena, humilde. Isso é fantástico. Agostinho disse o seguinte: o orgulho transformou anjos em demônios, e a humildade transforma homens em santos. Embora Deus nos ame e nos considere amigos, nunca podemos perder a dimensão do nosso relacionamento com Ele como seus servos. É verdade que Ele nos dá autoridade de orar com ousadia, mas Ele não nos dá autoridade de pedir com falta de humildade. Não. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz também que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A humildade vem daqueles que reconhecem quem são. Quando somos gratos a Deus, reconhecemos a nossa estrutura e sabemos que somos pó, não passamos de pó. Jesus, certa vez, narrou a história de duas pessoas orando no templo. Uma em pé orava em voz alta e dizia: graças te dou, meu Deus, porque eu não sou como as demais pessoas, eu sou uma pessoa extraordinária. Eu não sou como esse publicano que está aí, eu cumpro todas as tuas leis, eu sou inclusive dizimista, eu sou fiel. E o publicano ajoelhado batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque se eu sou alguma coisa, eu sou um pecador. Jesus perguntou: qual dos dois foi justificado para a presença de Deus? Aquele que foi diante de Deus quebrantado e humilde. Meus queridos, Deus não pode ajudar se não nos aproximarmos dele com o coração humilde. E este é o segundo princípio que encontramos aqui. Deus nos abençoará quando nos aproximarmos dele com o coração humilde. Terceiro princípio: Deus nos abençoará quando aprendermos a confiar só nele, só em Deus. Eu acho interessante e muito lindo o versículo 10. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Ruth não saiu correndo atrás de homens, vendendo-se barato, mas manteve-se fiel e íntegra. Ela não correu de um lado para o outro, ela dirigiu-se a Boaz, porque por isso ela foi abençoada. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus muitas vezes não consegue nos ajudar, porque a gente sai da sua presença para depender da própria carne, para depender de outras coisas. E aí, muitas vezes, manipulamos, corremos aqui, corremos ali, vamos de um lado para o outro, fazemos armações, depois perguntamos: por que Deus não me abençoa? Por quê? Porque você está com a mão em cima do problema. Quantas vezes tentamos aqui, acolá, corremos de uma igreja para outra, de um movimento para outro, corremos atrás de um evangelista, de outro evangelista, atrás de um pastor, de outro pastor, e etc. Deus diz: você não está confiando em mim, você está confiando em homens. E há aqueles que tentam tudo, mostrando uma tremenda falta de convicção e de confiança em Deus. Eu já visitei enfermos que, quando a gente entra no quarto deles, tem de tudo. Tem uma Bíblia aberta no Salmo 91, tem uma imagem de Nossa Senhora do lado, tem uma fitinha do Senhor do Bonfim do outro, tem um cordãozinho de búzios na frente e, de repente, de quebra, tem até um pastor. A filosofia é a seguinte: eu tento tudo. Quem sabe, uma dessas coisas vai resolver. Irmãos, quando nós não confiamos só no Senhor e lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade,
nós não somos abençoados. Eu creio que a nossa primeira e mais importante oração deve ser a seguinte: Senhor, quero confiar só em Ti. Tu és grande demais para me negligenciar. Tu és justo demais para errar. Tu és bom demais para se alegrar com a minha tristeza. Por isso eu estou aqui, Senhor. Deus sabe onde precisa solucionar o nosso problema. Ele não se confunde. Uma só palavra dos lábios de Jesus é suficiente para o milagre acontecer. Uma só palavra de Deus é suficiente para o milagre acontecer. O mar vermelho se abre, a comida cai do céu, a enfermidade é curada, o emprego aparece. Uma só palavra de Deus. Então, esse é o terceiro princípio que precisamos aprender para sermos abençoados por Deus. Confiar só em Deus. Quarto princípio. Para sermos abençoados por Deus, nós precisamos crer no poder da oração. Crer no poder. Versículo 11 diz: agora, filha minha, não temas. Tudo quanto pedires eu farei. E o prazer de Deus está exatamente nisso, em responder às nossas orações. Por isso seremos abençoados quando realmente oramos. Boaz disse para Ruth: farei o que você pedir. Meus queridos, orar não é repetir rezas, nem é o poder do pensamento positivo, nem é crer nas nossas possibilidades. Orar é crer que a sua voz atravessa o universo e chega aos ouvidos de Deus, o único Deus todo-poderoso. Aquele que, quando diz faça, é feito imediatamente. Aquele que, quando diz haja, imediatamente passa a haver. Aquele que, quando diz sim, é sim. Quando diz não, é não. Orar é buscar a Deus de todo o coração. Oração coroa Deus de louvor e glória. E Deus coroa a oração com certeza e com resposta. É por isso que quando alguém ora por alguma coisa de sobrenatural, normalmente isso acontece. E é por isso que a Rainha Vitória, eu estava lendo sobre isso, achei interessante. A Rainha Vitória da Inglaterra, ela dizia o seguinte: eu não temo nenhum exército do mundo, não, mas eu tenho medo de John Knox, quando ele está de joelhos, porque ele é mais poderoso do que todos os exércitos, quando ele está de joelhos. Quando alguém ora, quando o povo de Deus ora, Deus responde e opera verdadeiras maravilhas. A bênção não acontece quando deixamos de nos comunicar com Deus. A maioria das pessoas hoje passa a semana inteira no corre-corre, sem dedicar tempo, sem se dobrar na presença do Senhor, sem manter no seu espírito o espírito de oração. Você não fala com Deus, não passa tempo com Deus, individualmente nem coletivamente. Já perceberam que as reuniões menos concorridas da igreja são exatamente as reuniões de oração? Aí depois a pessoa pergunta: por que Deus não me atende? É simples, porque você não ora. Creia no poder da oração. A oração mexe com o braço de Deus. Alguém disse que um homem de joelhos é mais alto do que o universo. Uma mulher, quando se ajoelha para orar, é mais poderosa do que todos os exércitos reunidos. Certa vez Jesus ia entrar na cidade de Jericó e à beira da estrada estava um cego de nascença. Quando ele ouviu o tropel de gente, ele perguntou: que barulho é esse? O que está havendo? Quem vem entrando na cidade? E alguém lhe disse: é Jesus, o filho de Davi. É o filho de Davi, aquele que cura leprosos, aquele que fala
e o vento lhe obedece, aquele que ordena e a tempestade lhe obedece, aquele que alimenta os famintos, aquele que ama as crianças. Bartimeu não teve dúvida. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém disse para ele: cala-te. Mas ele só ouvia o sofrimento causado pela cegueira e por isso ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou e perguntou: quem me chama? Meus amados, a voz do mendigo à beira da calçada parou Jesus. A voz de um homem, a voz de uma mulher de joelhos clamando a Deus para tudo, para o próprio universo. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Este é o quarto princípio que nós precisamos desenvolver em nossa vida. Deus vai nos abençoar quando crermos no poder da oração. Você crê no poder da oração? Quinto princípio, Deus vai nos abençoar quando descansarmos no seu caráter. Verso 18 é interessante. Então disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darás coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Confia. Toda ansiedade é uma falha em não confiar no caráter de Deus. Ela disse: confia no caráter desse homem, ele vai resolver o problema. Confia no caráter de Deus. Quem nele confia pode dormir, pode descansar. Tantas vezes oramos entregando problemas nas mãos de Deus e mesmo assim continuamos aflitos. Isso é sinal de que nós não estamos confiando no caráter de Deus. Confiar é entregar, é descansar. Descansa, descansa, minha filha. A ansiedade surge do desejo que as coisas aconteçam à nossa maneira, não como Deus quer. Por isso entregamos e pegamos de volta. Precisamos aprender a descansar no amor de Deus e deixá-lo no controle. Noemi disse: pode descansar, minha filha, porque ele agora vai resolver esse problema. Descanse. Alguém disse, se você o chama luz, então não ande em trevas. Se você o chama de caminho, então deixe-o orientar os seus passos. Se você o chama de vida, então não viva derrotado. Então não despreze os seus conselhos. Se o seu nome é Senhor, então ajoelhe-se a seus pés e deixe-ele reinar sobre a sua vida. Se o seu nome é eterno, então não tenha medo do futuro. Meus queridos, que a nossa oração possa ser de confiança, sempre de confiança no caráter de Deus. Que a nossa vontade seja cada vez maior de depositar as nossas vidas aos seus pés. Todos nós queremos ser abençoados. Então aí estão algumas dicas que o próprio Deus passa para nós na sua palavra. Dicas que vêm do coração de Deus. Se queremos ser abençoados, primeiro, precisamos ser obedientes. Segundo, precisamos nos aproximar de Deus com humildade. Terceiro, precisamos confiar, aprender a confiar só nele. Quarto, precisamos crer no poder da oração. E quinto, precisamos descansar no caráter de Deus. Assim, com certeza, seremos grandemente abençoados por Deus. Não quer dizer que nós não tenhamos problemas, mas quer dizer que Deus vai estar conosco em todos os nossos problemas e vai nos abençoar em todas as circunstâncias da nossa vida. Que Deus nos ajude a entender isso e a colocar isso em prática para a glória do seu próprio nome. Amém. Amém.